Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Nós, nos encontros de segunda e quinta noite, como sabem, temos o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro para as nossas viagens na Boa Nova. E estamos encerrando o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5º, que falando sobre as aflições, nos tem ensinado muitas coisas. Sobretudo a conhecê-las, sobretudo a não nos iludirmos, a não deixarmos que problemas pequenos se transformem em grandes problemas. E é por isso que informamos sobre esta temática, para que qualquer pessoa que estiver desejando acompanhar possa fazê-lo. Lendo o Evangelho em sua casa, antes ou depois do nosso encontro. E se você que está aí na sua casa não tem o Evangelho, poderá acessar o nosso site, que está aí, passando na sua tela, e lá encontrará as obras básicas. As 5 obras de Kardec, entre outros livros em português, para fazer cópia integral e gratuita, sem precisar dar nem e-mail, nenhuma informação, não precisa preencher cadastro, não precisa de nada. Basta desejar. Você pode então fazer o download do Evangelho segundo o Espiritismo e ler o que nós estaremos hoje comentando na tela, ou imprimir para estudar melhor, não há problema. É verdade que quando você está no Brasil, vai custar bem mais barato se você for até uma banca espírita e comprar o Evangelho. Mas quando você está num lugar onde não há livro espírita, mesmo no Brasil, ou fora do nosso país, a internet então surge como uma grande fornecedora, para você ter acesso e poder também participar, como já estão agora mais de 50 pessoas online, assistindo também a palestra. Estaremos hoje então abordando a parte final, onde Kardec faz algumas perguntas ao mundo espiritual, perguntas estas que nós já começamos a comentar e que envolvem várias coisas. Como, por exemplo, se a gente pode diminuir a dor de alguém, ou tem que deixar para obedecer à vontade de Deus, deixar que aquela pessoa sofra e não interferir no seu caminho. Lembram disso? Está todo mundo morto. Já faz algumas semanas começamos a tratar deste tema. É possível colocar um fim às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso deixar que essas provas tenham o seu curso para respeitar a vontade de Deus? Aprendemos que ninguém veio ao mundo para fazer outro sofrer, nem para gozar com o sofrimento de alguém. Que nossa vida na Terra tem um objetivo, que é necessariamente o de fazer o bem. Ninguém pode imaginar que nasceu para ser espinho na carne de outro. E todas as pessoas que estiverem se conduzindo deste modo serão responsáveis. Todas elas responsabilizar-se-ão pelo mal que fizerem, direta ou indiretamente. Você pode sim alterar o sofrimento de uma pessoa? Faça-o. Mas e Deus que falou para ela ficar daquele jeito? Se ele tiver que realmente continuar daquele jeito, você pode trazer o Everest para essa pessoa e ela vai continuar daquele jeito. Pode fazer de tudo e nada vai melhorar naquela pessoa. Vai continuar doente, vai continuar do mesmo modo, irresponsável e leviano. Algum problema aí atrás? Wesley. As pessoas precisam ficar em silêncio.
Só isso que queremos lembrar. Então, é necessário que, se você tem condições de diminuir a dor de alguém, deverá fazê-lo. Porque se Deus está procurando alguém para ajudar aquele semelhante, você é a ferramenta. Mas, se aquela pessoa ainda não conseguiu melhorar-se o suficiente para merecer, você pode ajudá-la muito, que vai ser o quê? A demonstração de quem você é, no bem. E aquilo que você está fazendo não surtirá efeito, porque ainda não é a hora da pessoa melhorar. Mas quem decide isso não somos nós, é a lei do universo. Agora, quem decide fazer o bem ou fazer o mal, isso somos nós. Aí somos nós que escolhemos. Esta foi uma das questões. A outra questão era, alguém está às portas da morte, num quadro que parece irreversível. Pergunta Kardec, é lícito antecipar esta morte com a desculpa de diminuir-lhe o sofrimento? Muitas pessoas têm esta tese. Muitas pessoas imaginam que vai ser um exercício de amor fazer aquela pessoa que estava em uma situação de dor parar de sofrer. Mas os espíritos nos explicam que, em verdade, quem somos nós para garantir que aquelas pessoas realmente iam morrer? A medicina já tinha desenganado. Vocês não sabem que existem milhões de pessoas para as quais a medicina já deu atestado de óbito e que voltaram à vida? Milhões de pessoas nas chamadas experiências de quase morte. Livros em inúmeras línguas têm sido escritos por médicos, pesquisadores, cientistas não religiosos, exatamente relatando esta ocorrência. Pessoas que não tinham mais sinais vitais, estavam no necrotério, já cobertos, prontinho para serem encaminhados, e de repente voltam à vida, entre aspas. Naturalmente continuavam vivos, apenas que os nossos grandes aparelhos e as nossas grandes técnicas não eram capazes de detectar esta existência. Lembramos na ocasião dos casos ocorridos nos Estados Unidos, bastante rumorosos, há não mais do que um ano, em que uma família já mantinha aquela filha em condições de existência sustentada por aparelhos e ingressou na justiça para obter autorização para desligá-los. E depois de muita discussão ética, deve, não deve, está viva, não está viva, por fim, a justiça autorizou que os aparelhos que forneciam o alimento para aquele corpo funcionasse, fossem desligados. Pouco tempo depois, essa moça pereceu, o corpo dela, sem alimentação, sucumbiu. Mas não tardou aí um mês ou dois, e num hospital, onde já há mais tempo do que a própria moça, estava uma pessoa em estado de coma, 18, 20 anos em estado de coma. De repente, inexplicavelmente, esta pessoa voltou, sentou-se na cama e começou a conversar com todo mundo do quarto. Coisas que acontecem para fazer as pessoas pensarem. E então agora a gente imagina você na condição daquele pai e daquela mãe que haviam desligado um aparelho, que a filha tinha perecido, e agora lendo e assistindo na televisão a reportagem de um outro, igualzinho o caso da filha deles, em animação suspensa, em estado de coma, vegetando, que de repente aparece, vivinho, sem nenhum problema. Dizem os espíritos, portanto, que nós não temos ainda condições de prever com a segura certeza que aquele é o momento realmente. Às vezes,
A pessoa precisa passar por essas experiências desesperadoras para ela, para que quando volte, como acontece com todas as pessoas que já passaram pela experiência de quase morte, quando elas voltam ao corpo, elas têm uma outra noção da vida. Praticamente sem exceções, as consequências são estas. A pessoa se sente muito mais integrada ao mundo. Para ela, todas as coisas agora fazem parte de um único e grande complexo. Respeita os bichos, respeita as plantas, respeita ainda mais as pessoas. Já não tem mais medo da morte, mas tem o sentido de urgência da vida. Não posso perder mais tempo. Tenho que fazer o bem. Do lado de lá, as coisas continuam a existir de uma forma ainda mais candente do que aqui. E eu vou ter que voltar para lá, mais cedo ou mais tarde. Se eu pude ir dar uma olhadinha, e me mandaram de volta para o corpo, porque ainda não chegou a minha hora. Não, agora eu tenho que viver, para aproveitar cada dia, para pedir desculpas aos que convivem comigo, para não dar valor a mesquinharias que às vezes me faziam brigar, para não ser exigente demais. Agora eu quero viver em paz, quero fazer as pessoas felizes. Porque esse é o sentido de eu estar na terra. Voltam essas pessoas desse jeito. E é tão bom o negócio que você deve estar pensando assim, ai, bem que fulano de tal podia passar por uma experiência de quase morte assim. Que é virar um santo ou uma santa. Eu não vou dizer que é o marido nem a esposa, mas vocês podem pensar quem for. Porque a consequência é tão positiva do ponto de vista do amadurecimento, do raciocínio em relação à transcendência, que é espantosa na alma daquele que passou por ela. Então, ora, se isso acontece assim tão bem produz a quem passou, quem é que pode garantir que a situação daquela pessoa não pode ser revertida? Agora, existem casos, e o próprio Evangelho nessa questão ele aborda, existem casos sim que é praticamente impossível voltar à vida. Que a morte é uma questão já de favas contadas. Mas, mesmo nestes casos, falam os espíritos que respondem a esta questão. Você não pode supor, não pode imaginar quanto um espírito que está à porta da morte poderá melhorar-se nos exames de consciência que vai fazer naqueles instantes, naquele período da agonia, naquele período de alguns dias ou algumas horas. E que isto pode traduzir-se em um arrependimento tão profundo que será um benefício para a alma quando ela regressa de verdade ao plano espiritual. Porque é o primeiro passo. Só para a gente fazer uma breve estatística aqui, quem é que já ficou internado em hospital por mais de um dia, teve que ficar lá na cama do hospitalzão? Levanta o braço. Vamos lá, só isso? Vocês estão podres, hein? Tá louco? Agora lembra daquele dia, você está no hospital, faz de conta que é hoje, como aliás muita gente está, não é? E você está sentindo dor, você está se sentindo sozinho, você está sem a companhia de quem você ama, e você sente uma fragilidade como ser humano, porque está na mão de gente que você não conhece, de médicos, de enfermeiros, que vão tratar com você, que podem errar uma medicação sem perceberem e você piorar. Agora lembrem-se, se isso aconteceu, como era o momento em que a visita era autorizada a chegar até você. A hora da visita, quando você recebia alguém que tinha ido vê-lo, tinha ido vê-la,
que levou uma maçã, que levou um jornal, que levou uma revista. Naquele momento em que você estava aflito, angustiado, em que você não podia conversar com outro doente que estava do lado porque ele estava pior do que você e estava mais para lá do que para cá. O que já é até um motivo de você ficar pior, não é? Porque não tem nem companhia e o outro ainda está gemendo, geme a noite toda. Você sabe quanto é valiosa a visita de alguém nesse momento. Talvez você nunca tenha dado tanto valor àquela pessoa que foi te ver. Mas quando você está lá na cama, que você sabe o que é ter compromisso, o que é ter horário de trabalho, o que é precisar ganhar o seu salário, como é distante o hospital do lugar onde a pessoa mora. Nesse momento em que você é a vítima, você sabe avaliar, no esforço daquele que foi te ver, como ele teve que vencer obstáculos para ir ver você, que não pode lhe dar nada em troca. E muitas pessoas choram de emoção quando são visitadas nessas condições. Se sentem tocadas, porque ali ninguém foi porque você tem dinheiro, porque você tem uma vantagem a trocar. Não. Já imaginou você no leito de hospital? E na hora em que abrem-se as portas para a visita, com a roupinha surrada, chapeuzinho de palha, chega lá o jardineiro da sua casa, que ficou sabendo que você estava doente, e que foi te ver. O jardineiro que você nunca deu valor, que nunca quis saber se ele tinha levado marmita, porque esse era problema dele, a hora do almoço, que sempre tratou com desdém porque é miserável, é pobre, é um ignorante que tem que ganhar uns troquinhos cortando toco, cortando grama. Mas que tem por você e demonstra, porque qualquer um, mas sobretudo este jardineiro, poderia nunca ir te ver, não ter nenhum apreço por você, é apenas o jardineiro. Mas se ele aparece lá e diz para você que ficou sabendo que você estava doente e queria muito ir vê-lo, ou ir vê-la, a partir desse dia, para você, ele já não é mais um jardineiro. Pode até continuar cortando grama na sua casa, mas ele é uma pessoa especial, porque você foi especial para ele. Então, os sentimentos do doente, naquele momento, estão à flor da pele. Poucas manifestações de carinho fazem a pessoa chorar. Gestos mínimos de preocupação com coisas banais emocionam o enfermo, que se sente abastecido, que se sente feliz, mesmo que continue no hospital. Ah, então já imaginaram, como dizem os espíritos, o que há de significar, no momento mais especial do ser humano, que é o momento em que ele vai despedir-se da vida física, recordar que ele prejudicou umas pessoas e ele não pediu desculpa, que agora ele vai voltar para o lado de lá e vai ter que encontrar aquelas pessoas que ele prejudicou, ou que ele amou e ele ajudou, que ele não conseguiu vencer determinado vício. Não adianta ele dizer, não, eu não faço mais isso. Ele sabe. E aquela hora é a hora da meditação. Agora não tem mais para que eu dizer que eu fazia, que eu não fazia mais, porque eu sei que eu fazia. Será que lá em cima eles vão levar em consideração alguma coisa? Estes momentos de arrependimento, de amadurecimento, porque aí o indivíduo está com ele próprio. Ele e a verdade.
Ele e o mundo que a gente não engana. Só ele e o destino como um foco de luz que desnuda o que as pessoas são nas fantasias que inventam para se esconder por debaixo. Então aquele momento, que seja de algumas horas ou de alguns dias, na agonia do espírito, ou do corpo, melhor dizendo, representam para ele um burilamento que vai ajudá-lo a despertar do lado de lá de uma forma diferente do que se ele fosse levado para lá em um entorpecimento causado por um anestésico potente para diminuir-lhe a dor, mas com a finalidade de matar o seu corpo. Qualquer pessoa que quiser maiores informações sobre os efeitos negativos deste processo da chamada eutanásia, deve ler o livro Obreiros da Vida Eterna, prendendo-se especificamente nesta questão, neste tema, ao caso do Cavalcante, um espírito de um católico, que era tão bom como católico, tão bom, tão generoso, que ao longo da sua vida tornou-se quase um mendigo por ajudar os outros. E deste modo, não foi compreendido pela esposa, que não queria passar as dificuldades em função da generosidade do marido, foi abandonado por ela. E como não tinha dinheiro para ir para o hospital decente, foi tratado como um indigente. Num destes hospitais, que vê em cada leito como a antessala do cemitério. Estava ali sendo tratado, mas de verdade estava ocupando um espaço, já era velho, estava doente, não tinha jeito de voltar atrás. Segundo os médicos, a doença dele iria levá-lo de verdade à morte. Essa é a obra que você está vendo na tela do seu computador, Obreiros da Vida Eterna, que relata 5 casos de desencarnação, um diferente do outro, muito interessantes. Mas no caso do Cavalcante, André Luiz conta que o mundo espiritual estava trabalhando gradativamente para desatar os laços, sem romper, sem rupturas. Quando de verdade chega o médico lá com a ordem ou a enfermagem para aplicar um anestésico para diminuir a dor, que na verdade era a senha para liberar o leito para um outro. E então o peso químico do anestésico se transfere para o perispírito. E o perispírito de Cavalcante, que estava em um processo calmo, tranquilo de desapegar-se do corpo, de repente se torna rijo. E aquilo que poderia terminar em algumas horas, no processo natural da liberação, leva 2 dias em que os espíritos têm que ajudar o perispírito e o desencarnante a se desfazer dos efeitos químicos na dimensão astral do seu corpo vibratório, pelo prejuízo daquilo que seria um desencarne, um desenlace natural se esperasse mais algumas horas. Mas que fez o desencarnado agora sofrer mais de 2 dias pelas consequências daquilo que lhe fora ministrado. Nas questões que hoje nos compete abordar, Kardec fala de um outro tema bastante importante. Porque na pergunta que está no parágrafo 29 do capítulo 5º, Kardec indaga: aquele que está desgostoso da vida, mas não quer suicidar-se, tem culpa em procurar a morte, por exemplo, sobre um campo de batalha, com o pensamento de tornar essa morte pelo menos útil? Alguém que não gosta mais da vida e, por algum motivo, está querendo sair dela, mas não tem coragem de, por si mesmo, tomar veneno, ter alguma atitude que, fustigando o corpo, mate-o. Então pensa assim: se eu me alistar para ir para a guerra, por exemplo,
lá alguém me mata. E pelo menos eu vou estar morrendo por uma causa qualquer. Ou algumas outras pessoas, ao invés de ir para a guerra, porque por aqui todo o povo é meio pacífico, não tem tanta guerra, não é? Muitas pessoas então imaginam afogar as suas mágoas em vícios, piorando seu estado de saúde, ou expondo o seu corpo a perigos em esportes radicais, aonde ele tem a esperança que o paraquedas não abra, que a mola não funcione, que a alta velocidade ele não consiga controlar o veículo, coisas assim. E aí, morre-se sem a pecha de ter se matado. Kardec então pergunta se isto é válido. Se ao considerar o indivíduo que a sua vida já não tem mais valor, ele teria o direito de acabar com ela, mesmo de forma indireta, usando esses artifícios. E também aqui, os espíritos são muito claros. Já na primeira resposta, na primeira frase, eles dizem que o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre de abreviar a sua vida. E, por conseguinte, há suicídio de intenção, se não de fato. E aqui está a chave para a compreensão da responsabilidade de cada pessoa no plano espiritual. Responsabilidade esta que já é aferida enquanto estamos na Terra. O mundo espiritual considera mais a intenção do que o fato. Sempre. Por este motivo é que existem passagens bíblicas nas quais nós encontramos referências a que Deus desculpa o que o homem condena. E o homem condena, ou o homem desculpa o que Deus condena. Exatamente porque, na lei do universo, o conteúdo primacial não é o ato em si, mas é aquilo que o espírito desejava. Aquilo que era do seu intento, mesmo que ele não consiga. Vamos dar alguns exemplos. A pessoa, aparentemente, sofreu um aborto espontâneo. Começou a sangrar, foi ao hospital, constatou-se que ela estava grávida e que aquele sangramento era exatamente a expulsão natural e espontânea do corpúsculo que estava no seu ventre. Esta pessoa volta para casa com aquela tristeza, aquela dor, ou aquela aparência de tristeza ou de dor. Por quê? Porque de verdade, se aquela mulher estava sonhando em ter aquela criança, estava cuidando daquele ser com o melhor do seu sentimento, naturalmente que ela não desejou que aquilo acontecesse. E naturalmente que deste modo, perante a lei do universo, aquilo não teve responsabilidade dela no acontecimento. No entanto, explicam os espíritos que se essa mesma mulher, apesar de saber que está grávida e parecer que está tudo bem como mãe, lá dentro ela fala: eu não te quero, você não vai nascer, eu vou fazer de tudo para você não nascer, porque não quer perder a sua forma, não quer ser mãe, não quer acabar com a sua tranquilidade naquela etapa da sua vida, quer ser mãe mais para frente, mas não tem coragem de ir nesses lugares que fazem esse tipo de conduta, mas mentalmente ataca aquele ser que está ligado ao seu futuro corpo. Se ela fez isso, e nessa tertúlia vibratória entre a sua força
mais potente, porque já está encarnada, e a débil ligação do espírito com o seu futuro corpo, se ela vencer e aquilo acontecer, perante a lei do universo, ela cometeu um aborto. Mesmo que a medicina disse, abortou naturalmente. Porque leva-se em consideração exatamente a intenção da pessoa, na lei do universo. Na lei de destruição, por exemplo, do Livro dos Espíritos, falamos das guerras. E lá nós encontramos a seguinte situação. Um homem vai para a guerra, porque o seu país foi invadido, ou está em conflito com outro. Naturalmente que na guerra ele vai com uma arma, e se ele não morrer, ele tem que matar. Ele tem um instinto de preservação que lhe dá aquele reflexo de proteger-se contra a agressão. Então Kardec pergunta, se alguém que numa guerra mata o seu semelhante, comete algum crime, do ponto de vista da responsabilidade do universo. A resposta dos Espíritos é muito clara. Se esta é a situação, se ele não pediu para ir para a guerra, e ele está numa contingência em que ele foi posto por força das coisas, e ele, ao defender-se, mata, ele não pode ser considerado responsável por homicídio. Não. Ele está numa situação de pressão, vem alguém para atacá-lo, para tirar-lhe a vida, ele se defende com um instinto de preservação que é natural do ser animal. Não poderia ele ser culpado por exercitar o instinto. Agora, dizem os Espíritos, ele será responsável por toda a crueldade que ele tiver com o outro. Então você imagina isso. Ele pode não ser responsável por ter matado o outro, mas ele poderá ser réu perante a lei do universo por ter sido cruel com o outro. Cruel no sentido de fazê-lo sofrer. É meu inimigo, eu vou matá-lo, já dei um tiro nele. Ele caiu, já não é mais ameaça para mim. Agora eu vou lá e vou cortar ele vivo em pedacinho. Ele vai morrer. O ato de ele ter baleado pode ter sido considerado um ato de defesa. Mas cortá-lo em pedacinho, recusar a lhe dar um copo de água enquanto ele morre, toda a crueldade que uma pessoa exercer, aponta que ela é uma pessoa que está fazendo aquilo de caso pensado e será responsável pela crueldade que exercitar. Intenção, muito mais importante do que o fato. Então, seja porque você está triste e toma veneno, seja porque você está triste e se arrisca, você veste a camisa da Ponte Preta e vai no meio da torcida do Guarani, ou veste a camisa do Corinthians e vai na torcida do Palmeiras. Você quer morrer, não pode, é suicídio isso. Ou vice-versa, não é? Bebeu veneno ou se arriscou de jeitos como este ou parecidos, você quis encontrar o efeito. Ai, não, ele não morreu, ele foi assassinado. Não. O que ele foi fazer lá? André Luiz, no livro Nosso Lar, relata que mesmo depois de ter ficado 40 dias no hospital lutando contra um câncer de intestino, quando chegou do lado de lá da vida, foi considerado suicida. E ele, quando fica sabendo disso, quase tem um piti lá, quase dá um chilique nele lá no hospital. Ele já estava no Nosso Lar quando ele ficou sabendo. E aí que ele falou assim, olha, desculpa, vocês estão sendo bonzinhos comigo, mas deve ter algum engano aqui. Eu não me matei. Eu sofri de uma oclusão intestinal, eu passei apuro, até hoje sinto a agulhada da injeção na minha veia, fiquei 40 dias entre a vida e a morte lutando para viver. O médico escuta e diz, é verdade. Agora, vamos fazer uma retrospectiva, meu irmão? Por que você desenvolveu esse tumor cancerígeno? Este tumor é fruto das suas leviandades de jovem.
quando você, nas farras de rapaz, contrair a sífilis. E que desenvolveu-se na forma tumoral do seu intestino, porque você, além disso, era uma pessoa que se exasperava constantemente. Exasperar é irritar-se, brigar, ficar de mau humor. Todas as vezes que você fez isso, você inoculou em você mesmo vibrações das pessoas com quem você estava convivendo. E ao mesmo tempo, das entidades necessitadas que estavam com elas, que passaram a fazer parte da sua atmosfera. Além disso, você estragou o seu sistema digestivo e o seu fígado naquilo que vocês costumam chamar de bebidinha social. Você bebe socialmente. Bom, que socialmente é este? Né? Se for num domingo, num churrasco com o povo que jogou, né, o futebol, o socialmente é uma caixa de cerveja para cada um. Ou de outras coisas piores. É esse o social que você toma? 12 latinhas ou 12 garrafas? Não importa. Tudo que você inoculou no seu organismo que o prejudica é um atentado contra um corpo que não é nosso. Então você destruiu a parte gástrica, o seu fígado, os seus rins ficaram praticamente insustentáveis, você teve a sua vida leviana, onde você contraiu uma doença sexualmente transmissível, com o seu nervosinho, você abasteceu isso de bastante coisa ruim, isso se transformou num tumor, que por fim, o corpo falou, não aguento mais esse cara. Observando desta forma, não há como negar que você se matou. Imagina o tamanho dele agora, entendendo quais eram os pressupostos do mundo espiritual. Como é que o mundo espiritual observava a responsabilidade nossa perante o nosso corpo. E ele realmente confessa que naquele dia ele chorou terrivelmente, de vergonha, por ter entendido que ele havia realmente abreviado o seu tempo de vida, quando poderia ter vivido mais tempo e sido mais útil. Aí os espíritos explicam para ele, na verdade nós sabemos que você não quis se matar, você está enquadrado naqueles que nós chamamos de suicidas involuntários. Não quiseram se matar, não é tão parecido como o caso que Kardec está citando, mas o efeito final é o mesmo. Neste, a pessoa quer se matar, mas não tem coragem. Então se arrisca. No caso de André Luiz, ele não sabia que estava se matando, mas estava gozando a vida segundo seus padrões. Diminuiu, portanto, o gasto, os cuidados que deveria ter com o seu corpo e pereceu antes do tempo. Ele era suicida, portanto, involuntário. Mas passou pelas dificuldades que o suicida geralmente tem que enfrentar do lado de lá, atenuadas por essa involuntariedade e pelas preces das pessoas que estavam na terra, que ainda intercediam por ele, em favor dele. Estas são situações que o seu enfermeiro, Lísias, logo no capítulo seguinte, porque este é o capítulo 4, a que me refiro, no capítulo 5, Lísias, que vai atendê-lo no hospital de Nosso Lar, explica para ele, olha, com você aqui, além de você, eu tenho 80 outros pacientes que estão a meu cargo atender pessoalmente. 81, portanto, ele, Lísias, tinha que atender. E ao redor de 70% dos que ele tinha que atender, dos desencarnados que haviam vindo da Terra, 70%, mais ou menos 56 pacientes estavam na mesma situação que ele. Tinham chegado no plano espiritual antes do que deveriam, por desgastes desnecessários do seu organismo físico. Desgastes produzidos pelos excessos, em todas as épocas e de todos os tipos. Que a gente acha, é meu direito, eu posso, eu tenho saúde, por que eu não posso acabar comigo?
Não, você não diz que quer acabar com você diz que quer gozar a vida. Que preço tem isto? Este, que o mundo espiritual considera uma responsabilidade muito séria. Portanto, não adianta você fazer de conta que você vai se expor para ter uma morte chamada de morte morrida. Para o mundo espiritual, essa morte vai ser uma morte se matada. Não tem jeito. Logo a seguir, na pergunta 30, Kardec coloca uma questão muito semelhante. Questão essa que também é explicada no Livro dos Espíritos. Você está expondo a sua vida a um perigo iminente, algo que vai acontecer. Mas você está expondo a sua vida para salvar a vida de outra pessoa. Você sabe que daquela você não tem como sair. Você vai morrer. Então Kardec pergunta: um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um dos seus semelhantes, sabendo de antemão que ele próprio sucumbirá. Isto pode ser considerado um suicídio? Você sabe que vai morrer. Vem vindo um caminhão fenemê desgovernado e tem uma velhinha com aqueles andadorzinhos assim, atravessando a rua. Você sabe que você só vai ter tempo de empurrar a pobre coitada da velha para o outro lado e o fenemê vai passar em cima de você. E você, numa fração de segundo, sabendo disso, você ainda assim toma a iniciativa para salvá-la. Fala: Senhor, a minha vida não é minha, é tua, eu vou morrer, mas vou salvar essa mulher. E você de verdade morre. Você é um suicida? Vamos voltar ao princípio. Qual era a sua intenção? Era matar-se? Nesta segunda hipótese, você não pensou assim: ai, que bom que aquela velhinha vai me dar desculpa, porque assim eu jogo ela para fora e o caminhão passa em cima de mim e me livro dessa vida. Não, você não pensou isso. Praticamente você quase nem pensou, você viu o risco, você viu-se na condição de quem pode ajudar e você mergulhou para fazer isso. E sabia que pode ser que eu morra, mas seja o que Deus quiser. Você não queria se matar. Esta é a diferença muito grande. Porque de verdade, diz o Evangelho para nós, do momento em que não há intenção de procurar a morte, não há suicídio. Mas devotamento e abnegação. Embora a certeza de que essa pessoa vá desaparecer. Embora haja certeza que essa pessoa vai se expor ao risco de outro, se ela não deseja com isso acabar-se ou destruir a sua vida, isso não é considerado suicídio. Aliás, é a única exceção da pessoa lúcida, da pessoa que tem as faculdades mentais plenas, perder a própria vida por uma própria iniciativa e não ser considerada suicida. Morrer por outra pessoa. E esta morte por outra pessoa não é só no caso destes acidentes grotescos, não. Morrer por outra pessoa é você cuidar para que ela cresça, para que ela se forme. Matar em você seus sonhos, ficar acordado de noite e mesmo no dia seguinte ir trabalhar porque tem que ganhar o pão de cada dia, expor-se a uma doença contagiosa para cuidar daquele filho, daquela sogra, daquele sogro, daquele genro, daquele irmão, transformar a vida de alguém, desgastando o seu corpo, em horas a fio de vigília, em trabalhos de benemerência que vão consumir a sua carne. Você vai morrer antes do tempo. Provavelmente de alguma dessas mortes às quais você está se expondo.
seja então como mãe ou como pai, como profissional devotado, como um idealista, como alguém que se arrisca a meter-se nesses barris de pólvora, como médicos e enfermeiros dos chamados Médicos Sem Fronteiras, dos voluntários que vão para as regiões de desastres, ajudar no resgate dos que estão ali, expondo-se, não por querer morrer, mas por querer salvar. Estas são as exceções nobres, que são consideradas assim pela lei do universo, que eximem do delito do suicídio aquele que morre no lugar de outro. Morre por causa do outro, mesmo quando ele próprio se expôs ao perigo. Há uma diferença muito grande, e a essência desta diferença é exatamente esta. No primeiro caso, você queria morrer. Só queria dar um sentido meio justo à sua morte, mas o seu desejo era perecer. Mas no segundo caso, o seu desejo era salvar. O amor que você tinha por outra pessoa, o impulso benemerente de sacrificar-se por alguém, era maior em você do que até mesmo o instinto de sobrevivência. E quando o sentimento se torna maior do que o instinto, isto é uma das demonstrações de que aquele indivíduo se capacitou para deixar de ser bicho, para ganhar outra dimensão na estrutura da evolução do universo. Os animais funcionam basicamente tocados pelos instintos. Mas quando você tem um sentimento tão puro, tão preponderante, que você esquece do instinto de se defender e vai salvar alguém, aí você demonstra ao universo que já entendeu de verdade qual é a sua função junto da humanidade. Cada um de vocês que é pai e mãe sabe do que eu estou dizendo. Porque talvez, os homens que são filhos, que são filhas, não morram por seus pais. Talvez homens e mulheres não morram pelos seus irmãos, seja de sangue, seja de humanidade. Mas, se há algo que você não pensa duas vezes, é em morrer pelo seu filho. Com dor de verdade, com medo. Mas em você existe um amor tão grande por aquele ser, que se você pudesse ir no lugar dele, você iria. E se você tiver condições de expor a sua vida para salvar a vida dele, você o salva e morre. Tal é a grandeza desse amor que você tem por aqueles que você viu nascer de você mesmo. Que você viu chamar você de papai, de mamãe, desde pequeno. Que você conheceu os defeitos, conheceu as virtudes, conheceu o caráter e ajudou a modelá-lo. Aquele é o seu tesouro. E não há nada mais importante para quem ama do que preservar o seu tesouro, mesmo à custa dele próprio. Porque outra coisa não fazem pais e mães, ou aqueles que estão no lugar de pai e mãe, que podem ser avós, podem ser tios, podem ser adotivos, não importa, mas que amem assim. Outra coisa, não vão ficar mais felizes do que ver o outro seguir adiante. E outra coisa, eles também não fazem
ao longo de toda uma vida do que morrer aos pouquinhos, todos os dias. Nenhum filho imagina como seus pais estariam mais saudáveis, mais ricos, mais confortáveis, se ele não tivesse existido. Nenhum filho sonha que os pais materialmente seriam muito melhores se não tivessem que ter pago a comida que ele comeu, a roupa que ele vestiu, a escola que ele estudou, para que ele se transformasse em uma pessoa. Mas quando você é pai, você não quer nem saber quanto custa isso. Você arruma 2, 3, 4 serviços, porque você quer que o seu filho seja aquilo que você projetou para você mesmo e não conseguiu ser. Então você sabe que todo dia vai morrer, vai se desgastar, vai trabalhar mais do que deve, vai descansar menos do que precisa, para que alguém se beneficie disso. Então você já está acostumado a morrer todo dia, como pai e como mãe, e às vezes morre com a indiferença do seu filho, da sua filha, que não imaginam quanto custa o prato de comida que ele diz que não quer comer porque não está com vontade. Quanto custou isso no seu suor, no seu descanso, nos sonhos que você tinha para realizar e não realizou mais, porque agora você queria que o seu filho crescesse. Mesmo assim, com a indiferença dos que você ama, você ainda é capaz de morrer por eles. Porque na nossa dimensão humana, na evolução em que nos encontramos, ainda não existe um amor maior do que este. Amor de pai e mãe pelos seus filhos. É claro que existem filhos que morreriam pelos seus pais, é claro. Mas se compararmos o volume, ainda é muito maior o dos pais que perecem pela sua prole. Que coisa mais linda pode ser do que alguém doar-se a esse nível? E é por isso que o universo considera essa criatura um herói do amor. E é com base na família, com base na união de duas pessoas, que a sociedade se construiu. Duas criaturas para criar uma. Dois que amam para ajudar a modelar a vida de um outro. Amor, que fundamenta todo o sacrifício. Que faz fácil aquilo que parece difícil. E que você, depois que tudo passa, que os seus filhos cresceram, que eles já se casaram, você olha para trás e pensa, meu Deus, como é que nós conseguimos? Como é que nós conseguimos? Se a gente tivesse que começar hoje, a gente começaria de novo. Mas, nossa, vendo as coisas como estão, puxa, eu acho que não existe ninguém mais feliz quando um filho se forma do que aquele que não sobe ao palco para receber o diploma. Mas que está com o seu filho lá, se formando num curso que ele próprio não conseguiu fazer na sua vida, mas que ajudou a que um outro fizesse. Por isso é que são heróis do sentimento, pais e mães, os que fazem os papéis de pais e mães. E se isso é assim verdadeiro, pensemos em um detalhe. Antes de começarmos o passe desta noite, pensemos em uma coisa. Você é capaz de morrer pelo seu filho, mas provavelmente não será capaz de morrer pelo filho do vizinho.
Mas no capítulo 15 do Evangelho de João, está Jesus dizendo, e é por isso que nós vamos entender o que Jesus diz: não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O amor de pai e mãe é muito grande, mas maior ainda do que este amor é o daquele que dá a sua vida por um amigo, que não é nada dele, no seu sangue, na sua família. É um estranho na relação social. Quando aprendermos a fazer uma coisa assim, queridas irmãs, queridos irmãos, quando nós aprendermos a dar a nossa vida pelos nossos amigos, chegou o dia de todos vocês serem Jesuses também. Porque é exatamente isso que o Senhor fez. Deu a sua vida pelos seus amigos, pelos que amava, pelo ideal de erguer os seus semelhantes na compreensão das coisas. Nada é mais nobre do que isso. É neste caminho que nós estamos primeiro amando os filhos, depois amando os pais, depois amando os parentes. E um dia acabaremos aprendendo a amar a todos igualmente. Porque aquele que está do meu lado, não importa que nome tenha, é filho do Pai que me criou. Na grande família humana, nós temos o mesmo sopro sobre o boneco de barro, da mesma fonte, da essência divina. Pensem nisso. Quando em qualquer momento que possa surgir em sua estrada alguma aflição, machucar a sua carne, machucar a sua alma, machucar o seu ideal, machucar seu afeto, seja maior do que ela. Você vai chegar um dia que vai morrer pelos seus amigos, que vai amar os seus inimigos, que vai odiar o crime, mas vai amar o criminoso. Tudo isso está escrito no seu caminho, no caminho de vocês. Quanto tempo vai demorar para chegar? Cada um de nós é que vai dizer. Mas que vai acontecer, vai acontecer. Vamos agora para a sala de paz. E lembrem-se que os espíritos que estarão lá, envolvendo cada um, já amam assim a gente. Às vezes já foram nossas vítimas em outras vidas. Às vezes nós já os prejudicamos em outras épocas. Às vezes foram nossos pais no passado e continuam do nosso lado. Abram-se também para abraçá-los. Muita paz. Senhor, uma vez mais nos unimos em prece, agradecidos pelas dádivas da vida, felizes por podermos vibrar no bem, vencendo nossas próprias deficiências, superando problemas, ampliando limites de suportação das dificuldades que cada um carrega. Sobretudo por aprendermos que, como filhos de Deus, fomos trazidos ao mundo para desenvolver as virtudes divinas em nossas condutas, vibrações e sentimentos. Daí estarmos, Senhor, nos conscientizando da importância da paciência, da resignação e da coragem.
sem as quais a vida é uma triste viagem. Na jangada acanhada e tosca, no rumo do abismo. Mas, quando compreendemos os objetivos que nos trouxeram a um corpo renovado, entendemos que não é essa jornada desesperada no rumo do nada, mas é uma trajetória planejada, passo a passo, modelada por amigos invisíveis para nós agora, mas que estiveram conosco como nossos tutores, nos orientando passo a passo na escolha do melhor caminho, levando em consideração as nossas forças. Ainda nos acercamos da divindade com o gracejo do escolar, do mau aluno. Visitamos igrejas com leviandade de quem quer fazer negócios. Ainda, Senhor, nos sentamos para a oração entre risos e ironias. Muitos vão às igrejas fiscalizar as roupas que os outros usam. Outros procuram rezar para obter conquistas que de verdade só os poderão prejudicar. Mas nós te agradecemos pelo entendimento de que o amor, na lucidez que a doutrina espírita oferece, é algo que torna sadio o sentimento e verdadeira a prece. Por isso te agradecemos, por cada irmão ou irmã que aqui está, que vibra com carinho para diminuir a dor do seu semelhante, e que vai oferecer daqui por diante, do seu coração, a maior luz que possua, para você cobrir a humanidade, através da canção que mais uma vez nós cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos